pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença. Meu nome é Alexandre Bolsoni. Eu sou da VBI Real Estate. Hoje a gente faz parte daí do Pátria, né? Tivemos a joint venture com o Pátria, a gente passou a ser 50% Pátria, 50% VBI. Então, Adriano, eu gostaria que você apresentasse aqui para a gente, para ter sua impressão, que você pode falar para a gente um pouquinho qual que foi a sua experiência de mais de 20, 25 anos de mercado imobiliário. A CBRE é a líder de mercado no segmento de consultoria, seja para investidores, seja para os locatários, para proprietários. Então, qual que é a sua impressão desses ciclos de mercado, olhando ali as últimas 2 décadas, vamos chamar assim? Beleza, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, VBI, Pátria. Eu vou tentar resumir um pouco. Eu acho que você foi muito longe aí com 28 anos. Vamos tentar fazer algo mais breve para trazer um pouquinho da nossa visão. E, bom, a CBRE no Brasil, a gente atua há quase 44 anos. Uma empresa, nós temos participação global, nós somos em praticamente 100 países, hoje é a maior empresa do mundo de consultoria imobiliária, e a gente tem pesquisa própria. Nós somos a única empresa de consultoria no Brasil que faz transações, mas também alimenta o banco de dados com pesquisas próprias. Nós temos esses dados desde 1980, quando nós chegamos aqui. Então isso traz para a gente uma visão bem clara desses ciclos que o Alexandre mencionou. E com o advento da indústria dos fundos imobiliários, o crescimento da indústria dos fundos imobiliários, nós percebemos uma transformação muito grande nesse mercado, em geral, principalmente escritórios, industrial, que hoje correspondem a aproximadamente 80% do volume investido ao ano, né, pela indústria de fundos imobiliários, mas também outros mercados, como multifamily e por aí vai. Mas aqui eu vou trazer um pouco o overview, mercado de escritórios, mercado de logística. E com vocês aqui eu trouxe um primeiro gráfico que mostra, justamente, se eu fosse resumir a apresentação, acho que eu só apresentaria esse gráfico. Isso daqui é todo o nosso banco de dados desde 1980, que mostra claramente os ciclos de vacância do mercado de escritórios. Aqui é o mercado de escritórios de São Paulo, mas, de certa maneira, reflete a lógica dos mercados de outras cidades também. Mas São Paulo, só para ter uma ideia, corresponde a mais ou menos 16 milhões e meio de metros quadrados de escritórios. E isso corresponde a quase 50% aproximadamente do estoque de escritórios Brasil. E São Paulo equivale a uma cidade média americana, né? Se você pegar Manhattan, você tem mais de 40 milhões de metros quadrados, Tóquio, por aí vai. Quer dizer, São Paulo nós estamos falando aí com 16 milhões de metros. Então é uma cidade média americana aproximadamente. Aqui, pegando o ciclo de vacância, é interessante a gente observar que os intervalos do pico, né, que normalmente batem aí uma faixa de 17%, 18% de vacância histórica, esses intervalos acontecem entre 10 e 12 anos. É algo como se fosse um reloginho, e é justamente assim que acontece. E também o vale, né, as baixas acontecem justamente nesses intervalos. E essas baixas normalmente oscilam entre 3% e 7%. Então, quando a gente vai até o início dos anos 2000, o mercado ainda era um mercado bem menor. Eu comecei na empresa na década de 90, o mercado tinha naquela época 6 milhões de metros quadrados. Ou seja, nós estamos com 16 milhões de metros quadrados, o mercado quase que triplicou de lá para cá. O que a gente vê é que sempre existem alguns eventos, né, que intercalam esses picos de vacância. Então, por exemplo, você pega aqui 2000 em diante, o início de uma recessão mundial, com o ataque às Torres Gêmeas. Depois, quando você pega a queda já descendo, né, meados de 2008, 2009, você tem a crise subprime nos Estados Unidos, afetou mais o mercado lá fora do que aqui. Aqui a gente teve um pequeno soluço. E a partir de 2014, aí, com o advento da recessão no Brasil, enfim, com o impeachment da Dilma, essa taxa de vacância subiu a patamares bem altos, cerca de 19%. E de lá para cá a gente vê uma queda, né? Essa queda começando a acontecer, aí interrompida pela pandemia. E aí, novamente, com a pandemia, a gente tem um novo soluço, batendo aí uma taxa de vacância de 21%. Agora, a leitura disso não é simplesmente vacância, né? Obviamente, quando o mercado está subofertado, a vacância baixa, todo mundo sai fazendo prédio, né? Sai estimulado a construir prédio. E normalmente esses prédios estão ficando prontos quando você tem uma vacância alta. Então, em algum momento, a absorção ela vai diminuindo por algum evento histórico e a vacância dispara. E aí, todo mundo para de fazer prédio. À medida que para de fazer prédio, a oferta diminui, a absorção vai acontecendo nos prédios, a tomada vai acontecendo, o preço começa a subir e aí todo mundo volta a fazer prédio novamente. Então, são ciclos, né? E o importante, principalmente do investidor, pequeno investidor, que vai investir em fundos imobiliários, ele tem essa leitura. Os fundos institucionais, eles são mais profissionais nesse aspecto, eles têm essa leitura, estão acostumados, principalmente property companies internacionais, enfim, grandes investidores internacionais,
acostumados a outros mercados, estão acostumados com essa lógica aqui. Então, não é um ciclo que assusta tanto. Eles já sabem que dessa variação e normalmente eles começam a investir quando a gente ainda está num cenário de crise. O interessante é que, em todos esses casos, o valor ele não sobe quando a taxa de vacância bate a média mais baixa. O valor começa a subir quando ela já começa a embicar para baixo, mostrando ao mercado já uma perspectiva de melhora. Então, o mercado de locação ele reage muito dessa forma, né, de confiança nos indicadores econômicos, de confiança em todas essas variáveis de mercado. Quando a empresa consegue enxergar uma melhora no seu cenário, uma melhora no mercado que ela atua, aí ela faz a movimentação e uma mudança da sua sede. Então, esse daqui é um ciclo que responde um pouco onde a gente está hoje, né? E esse resumo aí, não vou falar de 28 anos, aqui tem 40 anos, mas traz um pouco da nossa história. Adriano, e falando um pouco do período mais recente, né? Acho que nesse último ciclo que a gente está vendo, teve uma mudança aí significativa do modo que a gente vive em função da pandemia. E muito se fala do home office, do híbrido. Como que você vê hoje e para frente a ocupação de escritórios e como, em função da pandemia, do home office, como tem sido a sua experiência com as principais empresas aqui em São Paulo e no Brasil como um todo, e como que você vê essa próxima onda do mercado, né? Como que você imagina isso em função da pandemia, olhando nos próximos 3 ou 4, 5 anos? Antes de entrar na questão do home office, acho que vou adiantar aqui, esse gráfico ele é um pouco mais recente. Ele é de 2011 para cá, ou seja, reflete os últimos 10 anos, né? Que mostra o volume que o mercado estava trabalhando. Então, tem muitas barras aqui, mas chama atenção para principalmente duas cores que são importantes, que é o novo estoque, que é a produção, ou seja, tudo que é entregue num ano com habits de edifícios. A gente mede todos os habits, todos os edifícios entregues com habits, e o volume desse prédio vem para essa barra aqui. Então, quando a gente vê entre 2012 até 2015, um volume relativamente alto de entregas de edifícios, ao redor de 350, 400 mil metros quadrados de prédios ao ano. O que aconteceu daí com a absorção líquida? A absorção líquida é a diferença, né, entre uma empresa, é o crescimento ou a diminuição de área de uma empresa. Se ela se muda e absorve mais área do que ela ocupava anteriormente, a absorção foi positiva, líquida foi positiva. Se ela devolve área, ela é negativa. Então, o que a gente viu nesses anos? Principalmente a partir de 2013, 2014, com problemas na economia brasileira, uma diminuição dessa absorção líquida. Ou seja, o mercado começou a diminuir a área ocupada. Só que como tinha entregue muitos prédios anteriormente, a vacância começou a subir e bateu ali um ápice em 2016 de 19%. Com a mudança da política econômica, a partir de 2017, as empresas começaram a ganhar nova confiança e começaram a fazer novas locações. E foram absorvendo aquela oferta excedente. Só que isso não foi o suficiente. O número de empresas que foi crescendo nesse mercado foi muito pouco. Elas ainda estavam engatinhando, estavam começando uma retomada. Resultado disso, quando o mercado começou a cair ali em 2019, a vacância começou a cair, veio a pandemia. E aí o que acontece? Na pandemia, primeiro movimento, todo mundo em casa, fecha a empresa, ninguém nos escritórios. Aquele susto, todo mundo, bom, é o fim dos escritórios. E aí você começava a ler manchete no jornal, transformação de prédio de escritório em residencial, e por aí vai. Mudança no novo normal, todo aquele papo. Nos 2 primeiros anos, 18 primeiros meses, o que a gente viu? Maior entrega do que absorção. Resultado, absorção líquida negativa pela primeira vez na história. Aliás, São Paulo, se a gente comparar com muitas outras cidades mundo afora, é uma das poucas que nunca tinha tido absorção líquida negativa. Ou seja, é um mercado que sempre cresceu, principalmente porque as empresas, 40% delas, ocupam áreas ruins, prédios obsoletos, e muitas delas são, às vezes, incorporadas por multinacionais ou têm sua expansão prevista, precisam ir para novos prédios. Então, foi um susto, realmente. Foi a primeira vez que a gente teve essa absorção líquida negativa. Bom, e aí começou o questionamento. O que vai ser o futuro dos escritórios, né? O que a gente percebeu nesse período é que, do ponto de vista econômico, para empresas pequenas, fazia sentido. Porque uma empresa que tem até seus 100 funcionários, por exemplo, fechar os escritórios,
dependendo do ramo de atuação dela, o custo de ocupação repercutia no custo total dela. Mas as grandes empresas foram mais resilientes nesse aspecto. Então, quando terminou a pandemia, o cômputo geral foi o seguinte: 90% das entregas foram empresas de até 1.000 metros quadrados ou empresas que ocupavam, ou que tinham até 100 funcionários, por exemplo, fazendo uma relação de área ocupada por metro quadrado. E 10% empresas de maior porte. É claro que uma devolução de uma grande empresa correspondia a uma área muito maior do que aquela pequena, né? Então, proporcionalmente falando, metade da área devolvida eram de grandes empresas. Mas o que a gente viu de lá para cá é que, por exemplo, esse ano, nós estamos agora num momento de calibragem. Muitos estão revendo o plano de ocupação. Eu acho que tem duas verdades aqui. Primeira, o trabalho remoto perdeu força e o escritório ruim também perdeu força. Então, aquele escritório que você entrava, que mais parecia um call center, que não tinha nenhum atrativo, que não tinha uma área de descompressão, que não tinha um espaço para você poder fazer um relatório ou fazer um trabalho a portas fechadas, ou não tinha uma área onde você tivesse sinergia, não, de um café, um bar, esse tipo de escritório acabou perdendo força. Hoje é uma demanda de toda a empresa tentar trazer esse funcionário, esse colaborador que está em casa para o escritório. Você conversa com grande parte dos CEOs que a gente fala das empresas, a grande preocupação é a cultura e a preparação das novas gerações. Quem está no escritório está ok, já está preparado, o pessoal que já estava vivendo antes da pandemia. Os novos, principalmente as novas contratações que entraram durante a pandemia, grande parte não quer ser treinado pelo Zoom. É o que a gente brinca, a geração Z não é a geração Zoom, não é por aí que eles querem ser conhecidos. Então, essa diferença, hoje, a gente nota nessa volta aos escritórios, mas ainda com muito cuidado. A gente percebe que as empresas estão trabalhando com muita cautela nesse retorno, estão dando espaço para as pessoas se acomodarem, porque muita gente foi ou para o interior, ou readaptou a vida a um modelo de trabalho, trabalhando de home office, um trabalho remoto, seja de onde for. Então, para também não perder aquele colaborador, está todo mundo fazendo um trabalho de aproximação, tentando trazer, e muita gente repensando o layout interno. Muita gente revendo o layout interno. Então, hoje, às vezes, mais do que se mudar, as empresas estão revendo o layout interno e reformando o espaço interno. Por isso, quando a gente vê os números, eles ainda não são tão favoráveis, números de absorção, mas uma notícia boa é que nos últimos 4 trimestres a gente teve absorção líquida positiva, ou seja, se absorveu mais área do que devolveu. Então, indo nessa linha, Adriano, pensando um pouco até nesses seus gráficos que mostra aqui nova oferta, absorção líquida, a gente pode imaginar, pode esperar que talvez a gente tenha atingido nesse último ciclo, o pior momento, nos últimos 18, 24 meses. Quando a gente olha para frente, a gente sabe que a produção de um prédio de escritórios de boa qualidade demora 3 ou 4 anos, talvez a gente tenha atingido o pior momento de vacância. E a gente pode ver, provavelmente, uma taxa de vacância caindo, com a ocupação aumentando, e aí principalmente uma recuperação, um aumento do valor de locação no segmento dos escritórios, que vai proporcionar mais retorno para os investidores? Eu acho que a gente já pode observar isso. Eu acho que é um erro a gente falar que São Paulo ou Rio de Janeiro também, trabalhar essas cidades como sendo algo único, né? São cidades muito grandes e que têm regiões e sub-regiões com realidades completamente distintas. Então você pega São Paulo, você pega a região, vamos pegar São Paulo como exemplo, você pega Jardins. Jardins é uma realidade completamente distinta, por exemplo, de Marginal, da região da Marginal Pinheiros. Jardins tem uma taxa de vacância de 7,8% e a região da Marginal de Pinheiros tem uma taxa de vacância de aproximadamente 30%. Então, obviamente, quando você tem uma queda na vacância, isso proporciona um aumento dos valores de locação. Então, você pega a região da Faria Lima hoje, dificilmente você vai encontrar um prédio de altíssima qualidade com valor inferior a R$200 no metro, né? É daí para cima. Então, você vai encontrar vários prédios hoje, existem pelo menos 50 empresas pagando mais do que R$250 o metro quadrado na região da Faria Lima. É uma realidade que é superior em termos de valores ao que era o período pré-pandemia e também muito superior ao que está acontecendo em outras regiões, como mencionei a região da Marginal. A discrepância de valor nunca foi tão alta. Normalmente a região da Marginal sempre trabalhou com uma margem aí de 50% a 70% do valor dos jardins, né? Hoje estamos falando quase 30%, pegar os melhores prédios. Então,
existe sim uma tendência clara que à medida que a vacância cai em outras regiões, a gente vai ter o reflexo do que aconteceu na região dos Jardins. E por que isso? Porque São Paulo é uma cidade, por exemplo, travada. Você vai tentar, plano diretor, travou a cidade. Para onde você vai crescer? É difícil o crescimento. Então é uma cidade preparada para os rentistas no longo prazo. Então aqueles empreendedores conseguirem desenvolver empreendimentos bem localizados, e caso não mude o plano diretor e caso não mude o zonamento no longo prazo, é realmente um bolsão de proteção para quem tiver empreendimentos bem posicionados. Então assim, quando a gente volta até para o gráfico anterior, você tem... Acho que não volta. Mas no gráfico anterior, aquele ciclo que eu mencionei, que era, a gente estava, em 2019, a gente já via uma queda de vacância, e aí teve o soluço com a pandemia, a tendência é que isso realmente retorne. E a gente vê nesse gráfico aqui, o volume de prédios entregues entre 2016 e até o momento é muito baixo. A gente está falando aí de 100 mil metros, 150 mil metros quadrados. Para uma cidade como São Paulo, é muito pouco. A gente vai ver agora, 2022, 2023 e possivelmente 2024, uma média de 250 mil metros quadrados ao ano de entrega. É maior? É maior, mas é muito aquém daqueles 300, 400 mil que a gente viu no passado. Então, assim, é um cenário, sim, de queda de vacância. Caso não aconteça mais nenhum evento no meio do caminho, assim a gente espera, mas eu acho que é um mercado que tende realmente a se recuperar. Boa. Se a gente pudesse virar um pouquinho na chave agora para um outro mercado que também, talvez um pouco mais, não tão maduro ainda, que é o mercado do segmento logístico. Nos parece que o mercado logístico é um mercado também que passou por alguns ciclos nos últimos anos, mas nos parece que é um mercado ainda não tão maduro ou ainda em desenvolvimento quando comparado com o segmento de escritórios. Como você tem visto nesse segmento do mercado, do segmento de edifícios industriais, logístico, esses ciclos, né? Teve o mesmo ciclo? Qual é a sua percepção com relação ao mercado logístico em si? Acho que aqui é legal a gente voltar um pouco para a história do mercado logístico, né? No início dos anos 2000, a gente viu algumas empresas internacionais começando a atuar no mercado logístico, algumas empresas nacionais também desenvolvendo ativos de ótima qualidade, mas eram poucos players e um volume muito pequeno ainda no mercado de produção. O mercado, só fazer um comparativo, o mercado de São Paulo, de escritórios, ele cresce, o estoque, ele cresce a uma média de 6% ao ano. O mercado logístico, ele tem crescido a uma média de 12%. Em alguns momentos, entre 2010 e 2015, cresceu quase 15% ao ano. Então, o mercado logístico ele tem se recuperado, ele tem crescido muito, principalmente quando você pega as grandes capitais, os grandes centros urbanos, esse crescimento é notório. Quando você vai para fora, por exemplo, do eixo Rio-São Paulo, somente BH, quando você sai para fora dessas cidades, você começa a ver esse desenvolvimento também. Então, é um mercado que tem se profissionalizado, e principalmente com a entrada de grandes players globais atuando no setor. E mais recentemente dos fundos imobiliários. E aí, como consequência, o próximo gráfico aqui é justamente a mesma lógica do gráfico anterior de escritórios, mas voltado só ao logístico, né? E também é desde 2011, ou seja, os últimos 10, 11 anos, um pouco da história aqui. A gente vê que a gente sai de uma vacância muito baixa em 2011, batendo um pico de aproximadamente 27% em 2016, 2017. A lógica é parecida. Você tem um volume de entregas muito grande logo no começo, até 2014, de centros logísticos, e isso começa a diminuir entre 2014, a partir de 2015, ainda de 2016 teve um pico, 2017 em diante uma queda na produção de centros logísticos, porque à medida que a vacância sobe, todo mundo tira o pé do acelerador para fazer centro, e o centro logístico, diferentemente do escritório, que o ciclo é de 4 a 5 anos, o logístico, 2 anos, você já tiver terreno, se a coisa estiver já bem encaminhada, você consegue colocar de pé, né? Por isso também é muito difícil a gente prever um novo estoque depois de 3, 4 anos do logístico, porque você não, em 2 anos você pode montar um centro. Então, ele tem uma lógica aqui, mas que ainda quando você olha o volume entregue de centros logísticos, agora que nós estamos retomando o patamar de 2013, né? Ou seja, estamos entregando aqui cerca de 1,5 milhão de metros quadrados esse ano de centros logísticos, contra uma média de 300, 400 mil metros nos anos anteriores. Então, é muito? Depende. Quando a gente vai e olha para a absorção líquida dos centros logísticos, a gente vê, de novo, aquele cenário 2012, 2013,
bastante pungente de absorção, que depois diminuiu bastante entre 2013 até 2018 e voltou a crescer a partir de 2018, 2019. Aí veio a pandemia. Na pandemia, o mercado no mundo, logística, você pegar os Estados Unidos, por exemplo, o mercado o e-commerce nos Estados Unidos, hoje ele correspondia a 9% do mercado de varejo. Hoje corresponde a 18%. Aqui, Brasil, houve a mesma lógica. O mercado ele dobrou. Então, o mercado, a participação do e-commerce no varejo brasileiro, ele dobrou nesse período. Consequentemente, a demanda hoje do logístico, pelo menos metade, está ligada ao e-commerce. E atingiu patamares aqui de absorção líquida de 1,5 milhão de metros quadrados. Ano passado, provavelmente, esse ano diminuiu um pouco, mas a julgar para acontecer no primeiro semestre, talvez a gente vá bater aí 1 milhão. Podemos esquecer que da economia que nós estamos esse ano, um ano de juros mais elevados, isso, famílias endividadas, tudo isso afeta o comércio de maneira geral. E obviamente, consequentemente, também afeta o mercado tomador. Mas mesmo assim, possivelmente, a gente vai atingir patamares de 1 milhão de crescimento da área ocupada no setor logístico. Aí quando a gente olha para frente, né, o que está esperando a gente? Dependendo da análise que a gente escuta, vai ter uma super oferta de logística. Depende. Nós estamos falando de 1,5 milhão a 1,7 milhão anos de galpões sendo entregues, de centros logísticos sendo entregues. Considerando que 30% disso já está pré-locado, né, o que vai ser entregue de 22 e 23, 30% já está pré-locado, vai restar aí talvez 1 milhão e pouco. Então, é ainda um mercado razoável para o tamanho do mercado brasileiro. Então, a gente não está vendo um cenário problemático no mercado logístico. A vacância caiu aí de 2017, 27%, está batendo 12% e pouco, ou seja, caiu bem a vacância, os valores ainda não começaram a reagir, em algumas regiões reagiram, a gente estava conversando há pouco, se pegar regiões como Barueri, Guarulhos, regiões com taxa de vacância muito baixa, os valores de locação reagiram mais rapidamente. É o mesmo conceito de São Paulo, né? Regiões de escritórios, por exemplo. Regiões bem valorizadas, com taxa de vacância baixa, com baixa oferta, os valores subiram. Então a gente, quando olha para o mercado de São Paulo, a gente vê raio 30, taxa de vacância hoje já de um dígito, raio 30-60, taxa de vacância em torno de 13%, 60-90, taxa de vacância 17%. Então é assim, o ativo que tiver dentro desse cenário, ele vai sair favorecido dessa retomada aí do mercado, possivelmente. Agora, se a gente ainda compara, só para finalizar, o mercado brasileiro, né, com o mercado americano em termos de centros logísticos, em termos de tamanho, hoje nós estamos falando em 33 milhões de metros quadrados Brasil de centros logísticos. São Paulo corresponde a metade disso, aproximadamente, 16 milhões. Quando a gente vai para fora, isso corresponde, os 33 milhões, corresponde a mais ou menos 5% do mercado americano. Ou seja, é uma diferença muito grande. Né? E, obviamente, vamos descontar aqui a renda per capita da população, mas a população brasileira não é 5% da população americana. Né? Então, nós temos realmente uma diferença aqui muito grande e um potencial de crescimento desse setor ainda bem forte. Tá bom. E agora, indo um pouco mais para o lado do investimento, né? A gente viu também, olhando um pouco para trás, a situação atual e olhando um pouco para frente, alguns momentos diferentes, seja no segmento de escritório, seja no segmento logístico, da entrada de investidores institucionais, sejam locais, sejam principalmente internacionais, grandes players. E também vimos aí, nos últimos anos, aí 2019, 20, 21, um grande fluxo vindo de fundos imobiliários listados, né? Como que você tem visto esse momento que nós vemos aí, talvez colocando já um pouco de discussão para o seu ponto, muito desafiador, porque a gente vê uma taxa de juros alta, um incremento muito grande do custo de construção. Então, como que você está vendo, como foi esses últimos anos, como você está vendo nesse momento o fluxo de investimento para o setor imobiliário, nesse tipo de ciclo que a gente vê no mercado, seja de escritório de 10 em 10 anos, logístico ainda um mercado mais em crescimento? Vamos lá, o mercado imobiliário, não dá para falar de mercado imobiliário e perspectivas do mercado imobiliário sem falar de taxa de juros. Então, taxa de juros elevada realmente machuca bastante a nossa atividade. E machuca a economia de maneira geral, mas o setor imobiliário em especial é bastante afetado. Então, sim, com taxa de juros elevadas, tanto o investidor institucional quanto o investidor pessoa física,
eles repensam, né, e eles elevam a régua para investimento. Só que aí a conta não fecha. Se você leva muito a régua do retorno, principalmente num mercado de mais qualidade, seja de escritórios ou seja de centros logísticos, ou aquele proprietário, que também é um proprietário profissional, sabe fazer conta. Então, ele não vai entregar aquele ativo nas taxas pretendidas pelo comprador. Então, ele vai segurar. Então, obviamente que isso cria uma liquidez menor, né? Por outro lado, também, muitas operações que foram feitas no passado recente, inclusive com alavancagem, isso faz com que alguns proprietários tenham que repensar a estratégia de venda. Né? Com o aumento de juros também impacta a alavancagem, então tudo isso faz com que ele repense e venda. Então, normalmente em crises é quando você tem os melhores ativos a mercado, né? E aí é um descompasso. É nesse momento que os melhores ativos vêm a mercado e, ao mesmo tempo, é nesse momento que nem todo mundo está ávido por comprar. Então, tem um gap aí entre valor pretendido de compra e de venda. E aí começa a discussão. Então, é esse momento que a gente está vendo hoje. Eu acho que tanto em centros logísticos quanto em escritórios, acho que em escritórios até mais claro isso, você tem bons ativos para compra. E aí, o que a gente vê? Mercado, fundos de pensão, fundos imobiliários. Houve um tempo que fundos de pensão compravam. E, aliás, só eles compravam. Mas o fundo imobiliário mudou o jogo, né? Quando a gente olha... aliás, trouxe um gráfico aqui, só que se eu adiantar, não consigo voltar. Mas quando a gente vê o volume, se você pega até 2019, aproximadamente 2017, então em 2017 nós tínhamos uma média de volume de investimentos, aí considerando tudo, escritórios, galpões logísticos, shoppings, hotéis, tudo, ao redor de 7, 8 bi ano. Com a entrada dos fundos imobiliários, esse patamar subiu para 22 bi ano, 23 bi ano. Então, é um volume completamente diferente que criou liquidez no mercado. E à medida que isso aconteceu, o mercado mudou, né? Então, é um cenário que reprecificou os ativos também. Só que aí vem a taxa de juros, e aí os fundos imobiliários, por exemplo, representavam 80% desse volume investido. E aí você tem os fundos com maior dificuldade de captação. E aí você tem uma queda também nesse volume de transação. Mas aí se você olha, por exemplo, é interessante, né? A gente quando fala em juros, a gente pensa na taxa Selic. Investidor pessoa física, né? Principalmente quando você pega, você está com hoje, estou sem o número exato aqui, mas acho que em torno de 1.600.000, né, de cotistas, de CPFs, acredito que seja um número próximo disso. Provavelmente metade disso é um volume menor, é um ticket de menos 10 mil reais, né? Menos 10 mil reais, ou seja, é uma conta para e passo com o que está rendendo em outra aplicação financeira. Então, essa paridade aí, quando ele faz uma venda a mercado, ele marca mercado, aquela venda. E aí ele simplesmente sai. Não está sabendo, né? Ele não está muito atento se está no momento de alta ou de baixa. Ele simplesmente sai para pegar a recuperação de investimento numa outra aplicação, seja de renda fixa ou o que for. Então, seja, aí você marca a mercado aquele valor. Mas quando você olha o histórico de caps, então aqui a barra verde são os cap rates históricos, né? Estou pegando aqui desde 2007, mais ou menos. Então, entre 2007 e 2011, né, você observa que tinha um spread muito grande. Aqui é a NTNB 35 anos, tá? Essa curvinha verde embaixo, a gente fez aqui, a gente colocou. Porque quando você olha os cap rates, eles têm muito mais, eles conversam muito mais com o NTNB do que com a Selic. A Selic, se você colocar aqui, ela é obviamente, você tem aqui um reflexo nos caps, mas é diferente, né? Porque obviamente, o comportamento dela é bem diferente. Aí quando você vai para a NTNB, ela faz mais sentido. E você vê essa diminuição dos spreads, né, entre os caps praticados e a NTNB. Inclusive, os spreads intra-cap, né? Se você pega a mínima e baixa dos caps aqui, até 2010, 2011, quando você não tinha ainda uma atuação tão forte dos investidores institucionais, e principalmente que os ativos também eram muito variados, você tinha ativos de ótima qualidade, mas você tinha ali, naquele momento, um volume menor de ativos de boa qualidade indo ao mercado. Então, se você vai comprar um ativo mais antigo, com um contrato mais fraco, você vai pagar, né? O cap é diferente daquele ativo bem localizado, com um contrato mais forte, um prédio novo. Então, os spreads intra-cap aqui eram maiores também. À medida que os fundos de pensão entraram mais fortemente a partir de 12, 13 no mercado, isso começou a comprimir.
E aí, inclusive, a partir de 2017, 2018, foi quando você teve um boom dos fundos em número de cotistas. A gente passou aí de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 300, e aí começou a aumentar bastante. E, obviamente, com taxa de juros baixíssimas, é onde que o investidor pessoa física busca retorno. E aí comprimiu mais ainda o spread entre NTN-B e os caps praticados. Então, assim, subiu. Nós estamos vivendo um momento diferente, subiu, mas quando a gente olha o cenário futuro, fazendo tudo que está acontecendo no Brasil, quando a gente olha todas as variáveis econômicas e tudo que está acontecendo, existe uma tendência de queda de juros futuro. Então, isso, obviamente, deve ajudar. Agora, o investidor pessoa física ele tem uma leitura diferente, é mais imediatista. O investidor institucional olha no longo prazo, ele já está acostumado com esses ciclos, com esses cenários também em outros países, não só Brasil. Então, ele tem uma interpretação diferente e ele atua antes. Quando você está vendendo, ele está comprando. Então, é um momento completamente distinto. E é nisso que a gente aposta. Acho que o Brasil hoje tem bons ativos à venda. Então, vai realmente aqui o desenho do que você está imaginando que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. Você acredita que a gente pode estar vivendo um momento hoje, até via fundos imobiliários, que deveriam ser destinados à renda, de um potencial ganho de capital? Porque você disse que, eventualmente, o valor de locação pode vir a subir em função da maior demanda e menor produção de escritórios, por exemplo. O segmento de logístico está em crescimento. Aqui, de acordo com o seu gráfico, a gente está no pico aí da NTN-B. Eu, pessoalmente, acredito que uma NTN-B a 6,5, 7 é insustentável para o país. É insustentável. Né? Então, não dá para você fazer uma comparação sempre NTN-B, a inflação mais 6,5%. Isso daí é algo que fica insustentável. Então, você acha que a gente pode estar vivendo um momento, e talvez eu tenha até visto algumas transações, como da Brook, que foi bem falado ultimamente no mercado, uma transação grande, quando a gente vai começar a ver transações, talvez, com o carrego da renda, mas eventualmente ainda ter um ganho de capital futuro com uma apreciação dos ativos? Eu acho que aí tem algumas outras variáveis, né? Primeiro, custo de construção. Eu acho que é um drive que simplesmente hoje a conta não fecha com os aluguéis atuais. O que nós temos no mercado hoje é o que a gente está vendo. Então é a oferta que está dada. Né? Porque hoje você começar do zero, se você fizer uma viabilidade de um empreendimento, seja ele de logística ou seja ele de escritórios, uma boa localização, com custo de construção atual, pegando o aluguel que está sendo marcado, com exceção de até mesmo uma Faria Lima, mas ainda mais o aluguel subiu lá, então ajuda. Mas em outras regiões fica inviável. E aí quando isso acontece, naturalmente você tem menos entrega, menos oferta, porque você não está produzindo. Na hora que você não está produzindo, a absorção começa a acontecer, a oferta diminui, a vacância cai e os preços sobem. Então, o aumento do custo de construção vis-à-vis os aluguéis praticados atualmente, eles já são impeditivos para a produção, ponto. E é muito evidente que isso vai gerar menos oferta futura. Né? É o que a gente já consegue desenhar, que é o terreno que já estava comprado, que a construção estava contratada, a construção que já começou. Isso aí não tem o que fazer. 22, 23 você já consegue mapear o que vai ser entregue. Então, assim, nós acreditamos muito no aumento dos valores de locação por conta desse cenário. Tanto em escritórios, quanto também em logístico. Em logístico, a logística tem outro cenário, né? Porque logístico é o seguinte, o drive de decisão logístico, diferentemente do escritório, é o centro consumidor. Então, daí quando você olha São Paulo e Rio de Janeiro, ok, você tem um mercado de logística pujante. São Paulo representa metade do mercado brasileiro. Só que quando você vai para fora, é diferente. Então, aquele sujeito que está em Recife, ele quer comprar na Amazon e receber no mesmo prazo que ele compra aqui em São Paulo. Só que o centro de distribuição não estava lá. E isso, os operadores e as grandes empresas começaram a perceber. Falaram, poxa, meu cliente está insatisfeito, ele não está recebendo no momento. Então eu preciso criar um centro logístico. E na hora que eles foram para fora, eles se depararam com o mercado mais fraco, porque você não tinha uma oferta robusta de qualidade de centros logísticos pelo Brasil afora. Então existe oportunidade de crescimento Brasil afora, onde você não tem tanto ainda no mercado desenvolvido. Então, é assim, a gente dentro dos mercados mais maduros, a gente acredita na apreciação do valor de locação, por conta de tudo que eu já falei. E em outros mercados, o surgimento. Então, às vezes você consegue, sei lá, você tem um galpão, por exemplo, no raio 90, né, em São Paulo. Talvez certamente você vai pegar um valor de metro quadrado menor do que um centro logístico
por exemplo, próximo de Recife, porque é onde vai ter fila de espera para entrar. Estou dando um exemplo aqui, mas tem outras cidades com a mesma característica. Então, é um cenário que está mudando. Então, a gente acredita sim na apreciação dos valores de locação, talvez não de uma hora para outra. Em São Paulo já começou a subir nos últimos meses, a gente tem visto isso. E a gente acredita que daqui para frente isso vai aparecer também, não só em São Paulo, mas em outras capitais. Então, maravilha. Bom, acho que estamos com o tempo um pouquinho já esgotado, né, Giovanni? Então, eu só vou colocar aqui, ó, acho que tem mais um. Alguma mensagem aqui? Deixa eu ver se vai aqui. Ah, isso aqui que eu falei anteriormente, que é do volume. Opa! Aqui. Que é do volume de investimento, né? Eu tinha mencionado. Olha só, o volume de investimento. Aqui são vendas totais: escritórios, galpões, hotéis, varejo, né, shoppings, tudo. Até 2018, aqui, 17 e 18 foi bom, 9 bi. Quando entrou o fundo imobiliário, o mercado, a indústria dos fundos imobiliários do circuito, isso aqui passou para quase 24 bi, 23, 24 bi. Então mudou o jogo. Esse ano nós estamos aqui atingindo algo como 11, mais ou menos 12 bi. Mas a gente já consegue monitorar em diligência negócios que vão atingir quase 15 bi. Então aí nós estamos ainda em agosto, né? Então a gente acredita que tem mais espaço para crescimento também, mesmo com as dificuldades já apontadas. Mas aqui tem atuação principalmente de empresas. Você citou, por exemplo, o Brookfield. É esse mercado, exatamente, que tem a leitura que a gente falou, que estão aproveitando o momento e eles estão justamente olhando todo esse cenário de apreciação de valor de locação. Então, o valor de locação deve subir. Estão apostando no aumento do valor de locação. Estão comprando ativos que hoje o custo de reposição, talvez em alguns casos, está superior ao que foi pago. Então, assim, é um mercado hoje que está realmente passando por um momento de transformação. Ou seja, nosso trabalho aqui é levar essa oportunidade, tanto para o institucional quanto para pessoa física, né? Exatamente. Gente, agradeço. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta queira fazer ao Adriano. Mas desde já agradeço, Adriano, sua presença, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos.